Abra sua Bíblia em Juízes 16, versículo de número 23 em diante. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vamos dar uma parada aqui. Primeiro, não foi Dagom que entregou Sansão na mão dos filisteus. Não é Satanás que consegue, graças a Deus, nos tomar em suas mãos. O Senhor Jesus, por exemplo, em João 10, ele disse assim: as minhas ovelhas, elas me ouvem, eu lhes dou a vida eterna e ninguém as tirará da minha mão. Então, nós estamos nas mãos de Jesus, mas o que nos faz cair na mão do inimigo? No caso de Sansão, por exemplo, Sansão tinha uma força terrível, tremenda, que nenhum homem, ser humano, nessa terra teve a força que teve Sansão. Alguns até dizem, não, é mitologia, não sei o quê, como Hércules na Grécia, né? Era assim também, era Sansão. Bom, a Bíblia é o que ela diz. Ele era um homem humano, mas dotado de uma força tremenda quando uma coisa acontecia com ele, que não era o tempo todo também não. Quando o Espírito de Deus vinha nele. Isso me faz lembrar, por exemplo, uma vez que o missionário estava contando um caso de um pastor que pediu ajuda para ele com um irmão, que tinha um irmão com um problema muito sério e o pastor já tinha tentado ajudar aquele irmão e não conseguia. E um dia o missionário explicando para ele, falou, você vai buscando a Deus, vai orando. Naquele dia assim, você sentiu, não diz a Bíblia que aquela mulher do fluxo de sangue, ela sentiu estar curada quando ela tocou e o poder de Jesus saiu e entrou nela? Pois é, você sente. Ele diz, na hora que você sentiu, o poder de Deus chegou ali, está sobre a sua vida, é naquela hora que você vai se dirigir ao mal e você vai dizer ao demônio que está prendendo teu irmão, que está destruindo a vida dele nos vícios e que está prendendo teu irmão e não deixa ele ser livre. É naquela hora que você vai se dirigir àquele demônio, porque no mundo espiritual você não precisa estar perto, não. Tem pessoas que dizem assim, pastor, o senhor tem que ir lá na minha casa. A gente pode fazer uma oração daqui que funciona tanto quanto como ir lá. Então, você pode fazer oração que o demônio vai sair da vida do seu irmão. Você sabe onde foi que esse pastor fez essa oração? Indo do ônibus do Rio para São Paulo. Ele estava dentro do ônibus. E ali dentro do ônibus, ele estava ali orando, falando com Deus no coração. De repente veio. Na hora ele virou e falou, demônio, você que está segurando meu irmão assim, assim, assado. Não vou falar com você quem é o pastor e quem é o irmão, mas o irmão dele está liberto até hoje. Nunca mais. E se tornou um cristão também, é um homem de Deus. E bom no que faz. Vamos parar por aqui. Ele já teve por acá, por esses cantos aqui do Cuiabá. Mas, não é pastor não, tá, irmão? O irmão dele não é pastor não. O irmão dele é outra coisa. Mas a coisa funcionou e o negócio deu certo. Então, é naquela hora, por exemplo, que vinha o Espírito de Deus, então Sansão fazia aquilo para qual, porque Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, que a manifestação do Espírito é dado para aquilo que é útil, ou seja, aquilo que Deus quer fazer. O que Deus quer fazer, Ele te dá o Espírito para poder realizar. Agora, nós sabemos, por exemplo, que o nosso amigo aqui, o nosso irmão Sansão, não foi Dagom que entregou Sansão nas mãos dos filisteus, mas foi o quê? Foi o erro de Sansão. É o meu erro, é o seu erro que nos põe na mão do inimigo. O inimigo não tem poder para nos tirar de onde nós estamos.
O inimigo não tem poder para nos deter e para nos destruir. Você pode ver, por exemplo, que os filisteus, eles não conseguiram destruir Sansão, mas eles conseguiram fazer com que apenas uma mulher. Se você ver aqui, por exemplo, a Bíblia vai te dizer que Sansão enfrentou 1000 filisteus e ele pôde mais do que eles, e ele estava apenas com a queixada de um jumento, que é o osso aqui do jumento aqui. Com aquilo, Sansão venceu 1000 homens. Mas não foi Sansão simplesmente. A unção que estava naquele osso daquele jumento que Deus deu para Sansão, naquela hora que ele precisava para ele poder vencer aqueles homens que estavam ali. Às vezes Deus pode pôr uma unção numa água, num óleo, pode pôr unção em qualquer lugar, pode pôr unção na mão, pode pôr unção na vida de alguém, qualquer coisa, meu querido. E fazer o negócio acontecer por seu favor, mas não significa que a minha mão, ela está ali, ela vai sair fogo dela toda hora. Não vai não. Para aquilo específico que Deus está fazendo. Então Deus, ele vinha na hora que Israel precisava, ele vinha em Sansão e se manifestava e fazia o negócio acontecer. Só que o que Sansãozinho fez? Ele viu uma mulher que ele tinha uma fraqueza, como muitos têm, Tem uns que têm fraqueza para mulher, tem uns que têm fraqueza para outras coisas. Tem uns que têm fraqueza, por exemplo, para bebida. A pessoa não consegue. Ela não consegue ficar sem um pozinho. É uma fraqueza. Pastor, gente que é de Deus, a pessoa vem na igreja, aceita Jesus. Quantos crentes, às vezes, pessoas chorando, pastor, eu não consigo parar de cheirar. Eu estou fazendo isso para lembrando de alguém que vocês andaram vendo aí. Então está ali, sempre dando aquela fungadinha. Então, tem gente que a fraqueza de alguns é a fofoca. A fraqueza de outros, às vezes, é a mágoa. Tem gente, por exemplo, magoado no coração de uma coisa que você ouviu. Tem pessoas ofendidas. Que a fraqueza, mas é que, sabe, pastor? Tanta coisa que a gente ouve. Pois é, mas você virou uma sacola de lixo, porque você está guardando o lixo. Lá na minha casa, a gente pega o lixo, põe na sacola, só que a gente pega o lixo e joga fora, para o pessoal retirar e levar o lixo para onde a gente quer que ele vá, que ele não fique na nossa casa para não dar bicho lá. Tem gente que tem essa fraqueza, está ouvindo coisas, ouvindo ofensas, ouvindo, às vezes, maus tratos, ou às vezes ouvindo até verdade mesmo. Tem gente que se ofende, os fariseus, eles se ofendiam com a verdade que Jesus pregava. Eles ficavam ofendidos com a verdade. Tem gente que ofende, quando mesmo que ela ouve, aquilo é verdade, mas ela não quer que aquilo seja dito para ela, que ela acha que aquilo ela não merece estar ouvindo aquele tipo de palavra. Enfim, pula essa parte e vamos voltar aqui para o texto. Então, o que Sansão, por exemplo, a fraqueza dele era mulher. Às vezes a fraqueza de alguns é homem. Às vezes a fraqueza de alguns é mentira. Às vezes a fraqueza de alguns é o ódio. E a pessoa, pelo ódio, ela mata, pelo ódio, ela maltrata, pelo ódio, ela abandona. Enfim, pode ser o que for. Então, naquela parte que nós somos fracos, naquela parte ali é que o nosso inimigo vai nos pegar. Por que lá o apóstolo Paulo, falando com a igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 27, ele disse assim: não dê lugar para a igreja. Não dê lugar para quem? Não deis lugar para quem? Significa que o diabo só pode estar onde eu deixo. E como é que eu dou lugar para ele? Eu dou lugar para ele no que eu falo e no que eu faço. Eu vou repetir de novo. Eu dou lugar para ele no que eu falo e no que eu faço. E no que eu deixo de fazer também. Porque a Bíblia, por exemplo, ela nos manda deixar o mal e fazer o bem. Tem pessoas que até deixam o mal, mas não fazem o bem. Então, no que eu deixo de fazer, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, o que a Bíblia, o que Tiago falou que essa pessoa comete? Pecado.
Então, o que dá lugar ao diabo não é só as coisas erradas, palavrões, palavras erradas, frívolas, palavras bobas, sem edificação, que a gente fala. Né? Pode ser também, porque você sabe que você, por exemplo, Jonas, por exemplo, ele deu lugar para o diabo porque ele não quis ir lá em Nínive falar de salvação para os ninivitas. Então, o diabo pegou ele no meio e fez uma bagunça na vida dele. Não matou ele porque ele clamou ao Senhor, né, irmão? Mas não precisa esperar a morte chegar para clamar. Então, nós não podemos, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, o que nós falamos ou deixamos de falar, dá lugar para o diabo. No caso de Sansão, o que fez com que o inimigo tivesse poder para dominá-lo foi ele se engraçar por uma prostituta. E olha que contraste, né? O cara santo, cara de Deus. É uma tragédia, né, irmão? Tragédia maior, você sabe também o que acontece? É quando alguém da igreja fica com uma pessoa que também está na igreja. Olha que tragédia também, né? Quando um pastor que está ali para alimentar, para orientar, uma mulher de um pastor que está ali para aconselhar as irmãs, para ajudar as irmãs, principalmente mais novas do que ela, a fazer as coisas certas, e aquela mulher do pastor vira a cabeça e fica com o irmão lá da igreja ou com outro pastor, colega dele de ministério. Que coisa triste, né? Estranho isso, né? Mas é o que acontece. Sansão, que não deveria ter feito o que fez, deu a ocasião para que o inimigo o controlasse, e não só o controlasse, mas ele se tornou um objeto de escárnio. Porque o que os filisteus chamam aqui? Traz ele para nós nos alegrarmos. Poxa vida. Eu fico pensando, é Jesus vendo essa cena, né? Jesus olhando assim, falando assim, poxa vida, eu senti tanta dor. Eu sofri por causa do Carlos. E olha lá o Carlos agora. O diabo zombando. O diabo expondo ele lá diante da fraqueza dele, do que ele escolheu, porque ele deixou, ele quis. Ele poderia ter feito o inverso, mas ele quis isso. Poxa vida, coitado do Carlos, olha só. E ele não pode fazer nada por mim, até que eu clame, porque aqui, por exemplo, quando Sansão, até então, ele aqui está sendo escarnecido, debochado, zombado pelo inimigo, Sansão estava aguentando quieto, calado. Até que ele cansou de ser escarnecido, de ser zombado. E aí o que ele faz? Ele clama a Deus. Primeiro ele pede um jovem para poder colocar ele próximo das colunas. E depois ele pede a Deus forças para poder derrubar aquelas colunas. E ele pede para Deus pelo menos só mais esta vez, Senhor. Só mais uma vez. Porque, se Deus pode dar uma vez, por que Deus não pode dar 2, 3, 5 ou 10, irmão? Mas Sansão até para pedir, coitado. Ele estava tão lascado que ele pediu para Deus só para ele, falou assim, eu quero fazer o serviço e morro. Ué, Deus não poderia livrar ele daquela morte? Poderia. Mas é engraçado que às vezes tem coisas que Deus pode me livrar, pode livrar você, mas você não se importa. Às vezes você não quer. Mas fica com essa palavra, não vou falar mais nada, não estou te acusando. Nós só estamos aqui meditando numa palavra de Deus, porque às vezes Deus quer. Se Deus atendeu para derrubar as colunas, Deus também atenderia se Sansão quisesse viver. Se ele quisesse ficar livre da morte, Deus poderia livrá-lo. Mas ele não quis. Tem coisa que Deus não me livra e que Deus não te livra porque você não quer. Não é porque Deus não pode, é porque você não pede. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal.